Bom dia, bom dia, bom dia! Que coisa boa ter vocês aqui esta quarta-feira, tão cedinho, friozinho gostoso. Bom, eu não gosto muito de frio, né? Mas as pessoas falam friozinho gostoso, então vamos no fluxo, um friozinho gostoso. E hoje, né, nós vamos fazer esta live. Deixa eu só ajustar isso aqui. Isso. Hoje nós vamos conversar um pouco, né, sobre essa questão da importância da opinião das pessoas em nossa vida. A opinião das pessoas é muitas vezes muito importante e a gente precisa realmente ter o cuidado de ouvir e tudo. Então hoje nosso assunto vai ser esse. Mas enquanto a gente não começa a live, então que tal você compartilhar aí com duas pessoas para poder trazer mais gente para compartilhar esse conteúdo tão importante para que a gente possa, né, ter cada vez mais pessoas refletindo sobre si mesmas, buscando este autoconhecimento, essa melhoria na vida, porque é tão importante, né? A gente às vezes esquece da gente mesmo e com isso a gente acaba não sendo tão feliz quanto a gente gostaria. Então, compartilhe aí esta live com pelo menos 2 amigos para a gente poder ter mais pessoas envolvidas e ajudar mais pessoas e cada vez mais. Bom? E hoje nós vamos falar sobre essa questão, né, da opinião das pessoas. E o nome da nossa live é esse. É fundamental tomar cuidado com o peso que a gente dá à opinião das pessoas. E o que será que isso significa, né? Em relação a essa questão do peso que a gente dá à opinião das pessoas, eu gostaria de começar colocando 2 pontos fundamentais para a gente refletir. Né? O primeiro deles é o seguinte: muitas vezes as pessoas, por mais sinceras que sejam, elas dão a opinião delas com base no mundo delas, nas crenças e na bagagem de vida que elas têm, sem considerar quem somos ou como somos. Então, esse é o primeiro ponto, né, para a gente refletir. A opinião das pessoas, às vezes, elas vêm com essa carga, com a carga do outro. E isso a gente precisa tomar muito cuidado, prestar muita atenção, porque às vezes, aquela pessoa ali tá sendo sincera, né? Tudo bem, mas ela traz uma carga, né? A carga dela, a bagagem dela ali para essa interação ou para dar essa opinião pra gente, na vida da gente. E aí a gente precisa parar para refletir, né? Será que isso que essa pessoa está dizendo se encaixa na minha vida? Será que isso que essa pessoa está dizendo é o que vai me fazer mais feliz? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa refletir em relação a essa questão da opinião dos outros na nossa vida, né? Porque a gente deve ouvir, sim, às vezes, a opinião das pessoas, mas a gente tem que tomar esse cuidado. Então, esse é o primeiro ponto, né? As pessoas, elas falam, a gente, né? Todos nós, seres humanos, a gente, quando fala, normalmente a gente fala com a nossa bagagem, com a nossa perspectiva, e a gente não considera, a gente não se coloca realmente no lugar do outro para dar essa opinião, a gente se projeta, né? A gente dá opinião, mas a gente pensando ali na gente, como a gente reagiria ou sentiria e colocando ali o nosso sentimento, o nosso sofrimento, a nossa dor, os nossos medos lá. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que existem pessoas que falam as coisas para ferir, né? Então, às vezes as pessoas veem que a gente está feliz. Outro dia mesmo eu estava lendo que a felicidade, pessoas felizes incomodam os outros, né? E eu acho que incomodam mesmo. A felicidade é uma coisa difícil e ela não é constante. Então, às vezes, tem pessoas que falam as coisas para ferir, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso também, e esse é o segundo ponto que eu queria trazer, né? Então, às vezes as pessoas falam as coisas para ferir. Às vezes não é por maldade, veja bem, existe uma diferença, né? Não é por maldade, mas é para ferir. Ou porque ela está se sentindo ferida e ferir você vai fazer com que ela se sinta melhor. Ou porque ela está se sentindo pequena e diminuir você vai fazer com que ela se sinta maior.
São todos processos inconscientes. Mas apesar de serem processos inconscientes, são coisas que a gente precisa prestar atenção, porque veja bem, quando a gente recebe, né, a opinião da outra pessoa, sem refletir, sem pesar, sem prestar atenção no que isso representa para a gente, para a nossa vida, aceita aquilo ali sem questionar, sem raciocinar, né? E às vezes até vai lá e faz como a outra pessoa sugeriu, né? Ou deu a opinião dela lá. Então a gente corre esse risco, corre o risco de se anular, corre o risco de fazer as coisas conforme o movimento do outro, conforme a vida do outro, que não se encaixa, que não se adequa pra gente, né? Para quem a gente é, para como a gente funciona. E aí a gente toma decisões que podem não ser as melhores, que normalmente não vão aí nos trazer os melhores resultados, né, na nossa vida, justamente porque a gente tomou uma decisão baseado numa opinião, muitas vezes até sincera, como dissemos mais cedo, mas que não é adequada para o que somos ou para o que precisamos. Então, esse peso, né, que a gente precisa dar ao que a gente pesar, né, essas opiniões, a gente precisa dar peso às opiniões das pessoas, mas não muito peso, né? Às vezes pode ser que seja muito peso e às vezes pode ser que seja peso algum. Então, essa reflexão, essa medida, a gente precisa ir descobrindo com o tempo, com cuidado e com muita reflexão, justamente para a gente não cair nessas armadilhas, né? Então, é muito importante que a gente tenha sempre em mente ali estes pontos, né? Então, alguém tá dando opinião, ok? Deixe-me prestar atenção aqui em mim mesmo, né? Então, esse aqui é o ponto, e é o que às vezes a gente esquece. A gente esquece de prestar atenção na gente mesmo, a gente esquece de olhar para dentro, a gente tem tanto medo, às vezes, né, de tomar uma decisão errada, que a gente aceita ali a opinião do outro, porque foi o outro que disse, então é seguro, porque não foi eu que decidi, né, e aí eu vou lá e faço, e fico infeliz e acabo, né, fazendo uma coisa muito pior, trazendo um sofrimento ainda maior para minha vida, porque eu tive medo de assumir a responsabilidade ali, sobre aquilo que eu tenho que fazer, sobre aquilo que eu preciso, enfim. Então, neste aspecto, nós precisamos tomar este cuidado. Agora, né, você pode virar para mim e falar assim, mas Priscila, a gente nunca deve ouvir a opinião dos outros? E eu digo, não, né, não é isso, a gente sim deve ouvir a opinião dos outros, mas a gente deve considerar todos estes pontos que eu disse, porque nem sempre a opinião do outro é a melhor saída ou a sugestão que o outro dá é a melhor decisão que a gente pode tomar, porque o que a gente precisa levar em consideração em primeiro lugar é a gente mesmo, as nossas necessidades, o que vai aqui dentro, né? Como que eu me sinto em relação a isso que eu tô vivendo agora. E a gente esquece de avaliar estes sentimentos, deixa o medo tomar conta, né? O medo do fracasso, o medo de tomar uma decisão errada, o medo de ser imperfeito, enfim, o medo de ser fraco, o medo de sofrer, enfim, vários medos, né? A gente, nós seres humanos, nós somos cheios de medos. E às vezes a gente permite que estes medos nos dominem, nos controlem, e isso é bastante prejudicial nessa hora de tomar a decisão. Agora, claro, né, muitas vezes tem alguém ali nos prestando, né, um ato de amor, dando uma opinião sincera, considerando sim quem somos, as nossas características positivas, as nossas características negativas, e essa pessoa consegue nos mostrar algo que estamos fazendo que não é legal. E é muito importante nesse momento receber a opinião dos outros, porque dos outros, né, vamos classificar estes outros, né? As pessoas que são capazes de perceber que estamos fazendo bobagem, né, e nos dizer isso com amor, com cuidado, com real interesse de nos ajudar e com a capacidade de olhar pra gente como nós somos, sem despejar em nós a bagagem dela, né? Sem trazer para a opinião dela ou para aquela conversa
quem ela é e o que ela precisa, são as pessoas próximas. Então a gente tem que ter cuidado também, porque não é qualquer pessoa que serve, né, para dar uma opinião, para fazer uma sugestão. Então esse é outro ponto que a gente precisa também ter esse cuidado, né? Quando eu falo os outros, cada contexto, os outros significa uma coisa diferente. E neste contexto nosso aqui hoje, estes outros são essas pessoas próximas, pessoas que a gente confia, pessoas que a gente tem certeza que nos conhecem, sabem quem somos e que têm essa capacidade, né, de olhar para a gente como a gente é e de, na hora de construir uma sugestão, uma opinião, ela conseguir ali falar, né, construir a ideia dentro daquilo que nós somos e não do que ela é. Então essas pessoas, elas têm essa capacidade e é claro, essas pessoas representam um papel fundamental na nossa vida, né? Representam um papel fundamental na nossa vida, porque a gente quando tá fazendo bobagem, a gente não sabe. Se a gente soubesse, talvez a gente não fizesse a bobagem, né? Então, os nossos comportamentos automáticos, os nossos comportamentos negativos, né? Os vícios de comportamento e aquelas reações, né, automáticas que a gente tem aqui e acolá, a gente não tem consciência disso. A gente faz como mecanismo de defesa, de autoproteção, e que a gente usa ali para evitar a dor, para evitar o sofrimento. E a gente não raciocina, né? Olha, agora eu estou com medo, então eu vou reagir dessa forma. Não é assim, né, que a mente humana funciona, não é assim que a gente funciona. Então a gente só reage. O inconsciente trabalha lá o trabalho dele, que muitas vezes é bom, muitas vezes não, como a gente já conversou outras vezes, e aí nos domina, né, e a gente só reage. E isso se torna hábito, né? Cada uma dessas reações ao longo do tempo vai se tornando ali um hábito, e muitas vezes um hábito ruim. Então essas pessoas próximas, essas pessoas queridas, essas pessoas de confiança, elas representam um papel muito importante na nossa vida nesse sentido, né? De trazer a realidade, né? De trazer, olha, nestes momentos, quando você se comporta assim, 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 o que eu percebo que você, na sua vida, consegue esses resultados assim, 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 né? Será que tá bacana mesmo? Eu percebo que você está sofrendo, percebo que você não está feliz. Então, assim, essas pessoas são fundamentais, porque se fosse pra gente viver sozinho, né, gente? Deus tinha feito cada um de nós numa ilhazinha separada, que não é o caso, como já falamos tantas vezes, né? Somos seres sociais. Nós, para sobrevivermos e vivermos e termos qualidade de vida, a gente precisa do outro, né? A gente precisa, a interação é que nos traz este movimento de melhoria, a interação que nos traz o alento, né? A sensação de pertencer a alguma coisa ou a algum lugar. Então é essa interação humana que nos traz estes confortos emocionais. Por isso, nós precisamos pesar com muito cuidado aquilo que a gente recebe dos outros. Porque, né, como eu disse, primeiro, muitas vezes as pessoas, por mais bem intencionadas que sejam, elas não dão conta de dar uma sugestão ou falar ou dar uma opinião sem retirar a bagagem dela, a dor dela, as necessidades ou os interesses dela ali do que ela está dizendo. Então, isso é um ponto que a gente precisa ter cuidado. Será que uma opinião dessa vai valer para mim? Será que o que funciona para essa pessoa funciona para mim? Né? Olha, né? Então é um ponto que precisamos pesar. O segundo ponto que falamos hoje é a questão da ação, né, da pessoa. Existem pessoas, como eu disse, que fazem as coisas para ferir. Então, não por maldade, né, como eu falei, mas dentro desse processo é claro que existem as pessoas más também, mas graças a Deus elas são minorias e normalmente a gente se relaciona mesmo com pessoas boas, né? A gente se relaciona com pessoas boas, mas às vezes essas mesmas pessoas, apesar de serem boas, elas falam para ferir, como eu disse, né? Às vezes elas estão se sentindo diminuídas e elas têm esse impulso de diminuir você para se sentir melhor.
né? Então, se você fica menor, ela se sente maior. Então, é nesse sentido, né? Que às vezes as pessoas falam para ferir. E a gente tem que retirar isso e não receber, não aceitar de qualquer maneira, né? Aquilo ali. E a gente deve sim ouvir a opinião das pessoas que são próximas, que nos amam, que nos conhecem e que são capazes de retirar-se, né, daquele momento ali para dar a sugestão ou construir uma ideia ou dar a sua opinião com base naquilo que nós somos, né? E não com base no que ela é. Então, estas pessoas, elas representam um papel fundamental na nossa vida em relação ao crescimento, em relação da construção da nossa felicidade, dessa nossa sensação de pertencimento e completude. Então, é claro que a opinião das pessoas, de algumas pessoas, em determinados contextos e de uma forma específica, é muito importante. Mas às vezes a gente dá atenção demais e vai muito pelo que a gente recebe, né, dos outros ali, até pelo medo, né, de assumir essa responsabilidade, como a gente falou mais cedo. Às vezes eu penso assim, ai meu Deus, se eu fizer isso, eu vou acontecer aquilo. Ai meu Deus, se eu fizer aquilo ali, ai, será que vai dar certo? E se eu tomar a decisão errada? Aí vem um anjo, né, e dá a sua opinião para mim, né, e fala o que ele acha que eu devia fazer. O prato cheio, beleza, é isso mesmo que eu vou fazer, porque não foi eu que decidi, foi ele que falou, então fica bem mais confortável, né, eu fazer alguma coisa que alguém falou, eu não precisei pensar, e se der errado, a culpa é do outro que me deu a ideia e não minha, né, que fui lá e fiz. Então, é claro que não é assim que funciona na realidade, a responsabilidade é sempre nossa, mas nem sempre a gente quer assumir isso, né? Então, tem também esse cuidado que a gente tem que ter, né, quando a gente está muito ávido para ouvir e fazer, né, como alguém está dizendo. Muito bem, então eu espero que você reflita bastante sobre este assunto, porque é uma questão sutil, né, do nosso dia a dia. As pessoas falam as coisas, a gente internaliza aquilo ali. Acesse aí suas emoções, perceba o quanto aquela ideia se encaixa no que você é, traz esta alegria, este conforto emocional para você, ou apenas é um movimento de fuga, ou apenas né, uma coisa que você vai fazer ali, mas não está bom, não está te fazendo feliz, né, está te incomodando muito mais que o problema vivido. Então, faça essa reflexão para que você tenha decisões melhores, para que você consiga ouvir as pessoas com outro olhar e seja capaz de fazer este filtro, né, entre aquilo que realmente será útil do que os outros dizem e aquilo que não é útil de forma alguma. Você vai simplesmente descartar. Agradeça, claro, né, se a pessoa está dando a opinião dela, nós temos que partir do pressuposto que ela está bem intencionada, então vamos agradecer ali a outra pessoa, mas é só isso, agradecer e seguir a nossa vida, né? Se aquilo ali não é pra gente, se aquilo ali não nos faz feliz, então a gente só agradece e segue a nossa vida, tomando as nossas decisões aí, né? Então, bom, e aí é isso, né? Então, tomem cuidado com o peso que vocês dão às opiniões das pessoas na vida de vocês. Compartilhem esta live com seus amigos para que eles também possam, né, ter acesso a isso e refletir sobre este assunto tão valioso, tão importante, ok? E deixo um grande abraço, uma excelente quarta-feira para vocês, um excelente restinho de semana e na quarta-feira que vem a gente tem nesse nosso bate-encontro aqui, neste bate-canal, neste mesmo bate-horário, ok? Então, um beijo, boa quarta, bom restinho de semana, até semana que vem. Vão acompanhando aí no perfil as novidades.